Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela e vamos aqui caminhando com a nossa disciplina de desenvolvimento sustentável, tá? Lembrando, tá, que nós estamos aqui seguindo o roteiro da sua apostila física, tá? Então seria interessante se você acompanhasse esses vídeos junto com a sua apostila física. Bem, no vídeo passado nós falamos um pouquinho mais de sustentabilidade ambiental e agora nós vamos encerrar essa parte, tá? Vem comigo. Bem, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram definidos em 2015, porque em 2015 nós tivemos um evento, tá? Lembra que no vídeo passado eu coloquei para vocês uma tabela de objetivos, eu falei que nós iríamos explanar mais sobre isso, né? Bem, pois é. Os quais deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até quando? Até 2030. Tá? Porque foi em 2015, então eles têm cerca, acredito que sejam 17 objetivos, tá? Que foram determinados nesse evento, tá? Olha aqui, ó, 2015, Time for Global Action, ou seja, tempo para uma ação global, tá? For People and Planet, para as pessoas e para o planeta, em prol disso, tá? Então, agenda pós 2015, o que é essa agenda 2015 que está falando aqui na apostila de vocês, tá? Corresponde a todo o conjunto de programas, ações e diretrizes que vão orientar os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros em direção ao desenvolvimento sustentável. Então, o que acontece? Eles fecharam um acordo que tem nesse acordo programas ambientais, ações ambientais, diretrizes para embasar e fomentar, que a gente fala, né, o desenvolvimento sustentáveis entre o que? Os países membros das Nações Unidas, tá? Então aqui nós temos essa agenda, tá? Do que? De ações determinadas até 2030, tá? Então, você tem um big objetivo, você tem um objetivo enorme lá. Então, cada país pegou, debateram, olha, tem isso, tem aquilo, tem o problema da água, dos recursos hídricos e do clima, da mudança climática, não sei o que, do aquecimento global. Então, tudo isso foi redigido, contextualizado, formalizado nesse evento aqui, nessa agenda pós-15, tá? Com os objetivos o quê? Para esses países membros o quê? Conseguirem fomentar e implementar ações, tá? Que no final cheguem a um ciclo, tá? De desenvolvimento sustentável. Ah, professora, todos os países participam? Sim, todos os países membros, tá? Da ONU. Por quê? A ONU é uma organização mundial, tá? Que ela visa pelo quê? Em prol de um país mais justo, com iniciativas de quê? Nós alcancemos o que? Um equilíbrio econômico, tá? Principalmente entre os países, tá? Porque a gente sabe que a diferença em qualidade de vida, em tecnologia, em rendimento, né? O PIB, a questão da distribuição de renda de PIB, e também do índice, né, de desenvolvimento humano, desculpa. Você tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que varia. Você tem o índice de desenvolvimento humano, que também é um índice que foi criado também com o intuito de avaliar também, não só a questão econômica, mas também a qualidade de vida das pessoas que moram em determinado país. Então, o que acontece? Esse tipo de organização, ela chama a atenção e fala, com licença, vamos nos unir, vamos nos ajudar, tá? Então, quem é rico geralmente ajuda o mais pobre. O país que tem muito dinheiro, que tem riquezas, ele investe capital estrangeiro naquele país, com o objetivo de financiar programas, ações, tá? Naquele país, ONGs, programas ambientais, programas de incentivo à cultura, geração de renda local, tá? Bem, o Brasil participou das negociações para a definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Brasil tá aqui, tá, gente? Após a decisão dos objetivos, né, o país criou a Agenda Pós-15, tá? Para articular e orientar as atividades a serem desenvolvidas. E aqui está ela, tá? O que eu já tinha mostrado para vocês num outro slide, tá? Então, nós temos aqui a agenda. Por que tem esse 2030, tá? Porque até 2030, essa foi a data que eles colocaram para aqui. Isso aqui, todos esses pontos, são 17, tá?
sejam o quê? Efetivados, realizados, não que isso vá finalizar e vá chegar a 2030 com o êxito de 100%, não é isso, tá? Mas já é um começo, tá? Bem, aqui eu já tinha lido para vocês alguns, mas eu vou ler todos agora. Erradicação da pobreza, fome, miséria e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, que ainda é um desafio, igualdade de gênero, água potável e saneamento, que também é um desafio, que nós sabemos, energia limpa e acessível. Nos países desenvolvidos, isso aqui ele já está muito adiantado, tá? Nós vamos também falar sobre isso. Essa questão da procura e investimento por energia limpa, tá? Trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução da desigualdade. Isso aqui, ó, isso no Brasil, ele é muito crítico, tá? Esse é um ponto no Brasil que ele precisa de muito fomento, muito investimento, tá? A questão da desigualdade social, tá? Isso nós também vamos falar, acho que no próximo slide. Cidades e comunidades sustentáveis. Lembra que eu falei para você a questão da potencialidade de cada local? E você inserir essa população local dentro desse desenvolvimento, isso é muito importante, porque você distribui renda e dá aí um pouco mais de qualidade de vida para essas pessoas que moram nessas cidades, tá? E geralmente não são as pessoas de classe mais alta, tá? Consumo e produção responsável, né? Ou seja, reciclando, reutilizando. Ação contra a mudança global do clima, a gente sabe a questão da emissão de gases, né? A questão do aquecimento global, né? A vida na água, a questão da preservação e conservação da nossa biodiversidade aquática, dos leitos de rio e de todos, enfim, dos recursos hídricos e da água doce disponível no planeta. A vida terrestre, que seria a nossa biodiversidade, flora e fauna, paz, justiça e instituições eficazes. O quê? Isso daqui é o quê? É o apoio jurídico, são a questão das políticas públicas, a União, o Estado, o país, tá? Principalmente enquanto órgão fiscalizador. Parcerias e meios de implementação, parcerias internacionais, nacionais, enfim. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, tá? Eu coloquei aqui a evolução das classes a cada ano, eu peguei do Brasil, isso daqui vai até 2018, tá? Pra gente ter mais ou menos uma noção dessa desigualdade social no Brasil, tá? Bem, o Brasil considera como prioridade os objetivos do desenvolvimento sustentável conforme os documentos criados para direcionar políticas voltadas a eles. Ainda é considerado como diretriz central a superação das desigualdades. Por que eu coloquei isso daqui? Porque especificamente no nosso território, no Brasil, ele é o que, vamos dizer assim, chama mais atenção e o que requer também mais atenção. É claro que nós temos aí a questão do meio ambiente, nós temos a questão do território grande, a questão de fronteiras e tudo mais. Mas a desigualdade social, ela é muito grande, tá? Então isso chama atenção. Bem, aqui também eu coloquei para vocês que traz na apostila os dois eventos mais importantes que tiveram com relação ao desenvolvimento sustentável e o Brasil esteve nos dois, ok? Bem, então aqui eu coloquei para vocês o seguinte, ó. Evolução das classes ano a ano, tá? Nós temos aqui a classe de laranja, a classe considerada A e B, azul escuro C e azul claro D e E, tá? Aqui eu tenho para você o valor, tá? O que caracteriza aqui, ó, que a pessoa faz parte da classe A e B no país, tá? Então, porque essa classe A e B, ela tem uma renda dentro da casa, a família, ela tem uma renda que, somando todas essas pessoas economicamente ativas dentro de um lar, ela vai, eles ganham juntos mais de R$ 8.159,37. A C, eles ganham até isso, tá? De 1.800, né, 1.890 até esse 8.000. Poxa, professora, e a classe D e E? Inferior a R$ 1.800, tá?
Então, isso é considerado classe D e E no Brasil, tá, gente? Então, vamos lá. Com todas as pessoas da casa ganham isso aqui, tá? Então, o que a gente vai ver, ó? Nós temos uma escala de 2008 até 2018. São 10 anos, tá? São 10 anos, tá? Então, aqui você vê a evolução, né? A classe C, né? Ela deu uma aumentadinha. A classe D e E, ela desceu e depois se estabilizou. E a classe A e B, você vê que ela quase não tem alteração, né? Então, você vê, em 10 anos, você percebe que ela quase não se alterou. Então, quer dizer, o que acontece isso? Que você pode perceber. O grande poder, tá? A concentração de renda e o poder econômico, ele ainda está concentrado na classe A e B e ele não evoluiu nem diminuiu. Então, nós estamos no mesmo patamar, faz 10 anos, tá? Bem, aqui, ó, o que nós vamos ver aqui, ó? Em 2003, 2014, 2017, 2018, aqui tem tem um outro tipo de gráfico, às vezes, se você não consegue assimilar assim, você pode assimilar assim, tá? Então, nós temos aqui, ó, o laranjinha. Olha só a quantidade, tá? De pessoa, até aumentou, inclusive, né? De 2003 até aumentou, né? Você vê que a concentração de pessoas que da classe A e B aumentou um pouquinho. Teve gente que saiu da B e foi para A, né? Da C e foi para A e B, né? Então, aqui, ó, nos anos de 2014 e 2017 aumentou um pouquinho, tá? Mas o que a gente percebe? Em 2014, em 2017, em 2018, tá? A classe C, ela continua igual. Vocês estão vendo, ó? Ela continua igual. Tá? A classe D e E, tá? Aqui ela era bem maior em 2003, né? Então, 2014 deu uma diminuída, 2017 tá o mesmo nível, 2018 também tá a mesma coisa. Então, o que a gente percebe? Que nos últimos anos, houve realmente uma estagnação econômica. Então, através do gráfico, a gente consegue chegar nessa conclusão, tá? Bem, continuando aqui, a última parte. Bem, além disso, teve papel determinante na aprovação dos seguintes documentos internacionais. O Brasil, ele esteve presente em todos, tá, os documentos importantes e todos os eventos importantes relacionados aos recursos naturais e principalmente ao fomento e o fortalecimento do desenvolvimento sustentável, tá? Então, aqui nós temos a Agenda 21, tá? Lembra que eu falei para vocês o evento, né, do Eco 92? Tem o Rio Mais 20, que ocorreu em 2012 no Rio de Janeiro também, tá? Então, aqui são eventos, tá? E são, aqui o Rio 92, tá? São eventos e são documentos, tá? E importantíssimos e de fomento, tá? E de base para as práticas do desenvolvimento sustentável, ok? No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre os exemplos de ações sustentáveis, tá? Vou trazer isso mais próximo para você. Muito obrigada, até a próxima e bons estudos!